Glória a Deus, aleluias. Saúdo a todos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Glórias a Deus. Peço à irmã Josefa que faça a oração iniciando o nosso culto de ensino da palavra de Deus. E logo após, gostaria que a irmã Dalgisa louvasse o hino da harpa, amém? Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmã Josefa. Tá, nunca descobri aqui, ali, por favor. Glória a Deus. Não, tá Aleluia. para descobrir aqui. Amém. Irmã Josefa deve estar com algum problema lá. Amém? Então vamos orar. Meu Deus e Pai, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço por mais esse culto, Pai, de ensino da palavra do Senhor. Nesse momento, Pai, peço ao Senhor que tire todo o embaraço, todo o atrapalho, tudo aquilo que tem nos impedido, Pai, de aprender mais sobre a tua obra, de compreender, Pai, a tua palavra, a tua mensagem. Lança por terra todo o mal em nome de Jesus e que nós possamos, Senhor, ser verdadeiramente servos fiéis, entendendo, compreendendo a tua palavra, a mensagem do Senhor para nossas vidas, Pai. Que as nossas vidas sejam edificadas, Pai, por meio da tua palavra e que possamos, Senhor, levar também a tua palavra aos cativos, aqueles que estão, Pai, presos em correntes, em grilhões, que nós possamos levar essa palavra de cura, de salvação, de libertação, em nome de Jesus, Pai. Nos capacita a cada momento, nos fortalece, meu Deus. Nós te pedimos, Senhor dos Exércitos, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória Eu a saio da Deus. igreja, a santa paz do Senhor. Amém? Amém? Não estou ouvindo, não. Amém. O microfone estava desligado, o meu. O microfone estava desligado. Ouviu? Ouvi, era o meu que estava desligado. Ah, tá. Amém. Vamos louvar o hino 305. Soldados somos de Jesus e campeão do bem da luz. Nos exércitos de Deus, batalhamos pelos céus, cantando vamos combater, ouvir o pecado e seu poder. A batalha ganha está, a vitória Deus nos dá. Breve vamos terminar a batalha aqui e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber ao rei como galardão. Leva o escudo, sim, da fé, pois a peleja dura é, mas promessa temos nós de jamais lutarmos sós. As flechas do mal não temer, mas combater até vencer. Olha os campeões pros céus, a vitória vem de Deus. Breve vamos terminar a batalha aqui e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber ao rei como galardão. Se alguém cansado se encontrar, sem força para pelejar, o Senhor quer te ajudar a vitória a alcançar.
o mal vencendo, avançai, hinos a Jesus cantai, e da salvação falai, almas ao Senhor levai. Breve vamos terminar a batalha aqui, e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber aos réis como galardão. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém? Amém, glória a Deus, muito obrigado, irmã Dalgisa, que Deus a abençoe em nome de Jesus. Peço ao irmão evangelista Sérgio que faça a leitura oficial da palavra nessa noite e ore pelo pastor que estará ministrando o ensino, amém? Amém, a paz do Senhor para todos. Vamos fazer a leitura no livro de Salmos, capítulo 1, o livro dos Salmos, capítulo 1. Amém? Vamos lá. Versículo 1 nos diz: Bem-aventurado o varão, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Versículo 2 diz: Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Glorioso Deus e eterno Pai, muito obrigado pela tua palavra, e neste momento, Deus vivo, queremos apresentar a ti o teu servo, que vai ministrar a tua palavra nessa noite, um ensino para a nossa edificação, exortação e conforto, Deus querido. Continua com tua mão sobre a vida do teu servo, abençoa o pastor Edivaldo, que teu Santo Espírito venha fazer mais uma vez uso deste vaso, Deus querido, e abençoa cada ouvinte, meu Deus, e venha nos dar entendimento e conhecimento, Deus querido, da tua palavra nesta noite. É o que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, glórias a Deus, obrigado, evangelista Sérgio, que Deus o abençoe em nome de Jesus. Pastor Edivaldo. A paz do Senhor a todos os irmãos nesta noite. Que Deus venha nos abençoar e nos qualificar nesta noite com seu Espírito, para que nós possamos reter o conhecimento que a palavra e o Espírito nesta noite estará nos fornecendo, para que nós possamos guardar em nosso coração, para não pecar contra o Senhor. Nesta noite, nós vamos meditar na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 11. Segunda epístola de Paulo, epístola de Paulo aos segundos Coríntios, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 11. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Leremos o texto sagrado. Porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós
ou de recomendação de vós. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa de nós Nossa capacidade. Mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministro do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitório. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa dessa excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Pastor, o microfone do senhor desativou. Ok? Amém. Agora sim. Amém. Ok. O nosso tema de hoje está baseado no versículo 9. Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Então, o tema da nossa mensagem hoje será a superioridade da nova aliança. Na verdade, esse estudo ele se divide em duas partes. Hoje, nós vamos estudar apenas do versículo 1 ao versículo 3, que é justamente uma parte introdutória a respeito da antiga aliança e da nova aliança. E nesses 3 versículos, Paulo ele faz uma defesa veemente diante da igreja de Coríntios sobre o seu apostolado. Ok? Então, será uma parte introdutória e nós trataremos também, né, dessa parte introdutória da defesa de Paulo, falaremos também sobre alguns tópicos a respeito da antiga aliança e a superioridade da nova aliança. Paulo faz a sua defesa diante da igreja de Coríntios. Aliás, não havia essa necessidade
pois ele foi o fundador desta igreja nos anos 50 depois de Cristo. Somente esse conhecimento dispensaria qualquer documento comprobatório do seu apostolado. Havia uma grande resistência por parte desta igreja de Coríntios a Paulo, por ele não ter andado com Jesus e o considerava impostor. Diziam que ele era um apóstolo ilegítimo e, ao mesmo tempo, para provocar a Paulo, os obreiros da igreja de Coríntios ostentavam diante da igreja carta de recomendação, enquanto o apóstolo Paulo não as portava. Os versículos de 1 a 3 trata desse assunto. Paulo, nesses versículos, ele faz a defesa do seu ministério apostólico, ou seja, dele mesmo, do seu trabalho, de sua mensagem. Observa-se que o seu apostolado, a sua integridade, as suas cartas, as suas palavras e conduta estavam em jogo. E diante desse quadro, que Paulo, mais uma vez, apresenta em sua defesa, há de se observar 4 destaques maravilhosos desse texto, dos versículos 1 a 3, que tratam justamente das 2 alianças, do Antigo Testamento e do Novo Testamento, da lei e da graça. Nesse estudo de hoje, nós vamos falar de 4 verdades escritas no nosso coração. A primeira verdade que nós vamos tratar de Deus para os nossos corações, que ela é mais legível. Estamos falando em relação à antiga aliança. A verdade escrita no coração, ela é mais legível, ela é mais duradoura, ela é mais convincente e ela é mais profunda. A verdade escrita no nosso coração, que é a primeira, que é mais legível, mensagem de Deus, o mundo nem sempre lê a Bíblia. Mas ele, o mundo que nos cerca, que está ao nosso redor, no nosso dia a dia, os vizinhos, o ônibus, o trabalho, a escola, né? Está sempre nos lendo. Você pode observar que as pessoas, elas nos observam. Você tem o seu vizinho, ele observa você. No seu trabalho, você é observado. Na igreja, você é observado. Então, amados irmãos, essa leitura, o mundo faz de nós. O mundo que está ao nosso redor, eles fazem essa leitura de nós. Então, nós somos uma carta aberta a toda a sociedade. Diante dos holofotes do mundo. Somos como uma cidade iluminada no alto de um monte.
Nossa vida cristã, ela tem que ser igual um megafone de Deus no ouvido da história da humanidade. Somos as vozes deste mundo. Há quem diga que nós somos o quinto evangelho, porque os irmãos sabem que são 4 evangelhos. E há quem diga que nós somos o quinto evangelho diante do que Paulo escreve, que nós somos uma carta aberta. Então, as pessoas interpretam Deus, vê Deus através de nós. Nós somos uma carta aberta na história deste mundo. Essa carta da qual somos porta-vozes tem como autor e remetente Jesus Cristo. E o destinatário é o mundo. Somos uma composição divina. Nós somos o poema de Deus. Somos a carta de Cristo para o mundo. Então, essa carta é a mais legível mensagem que o mundo possa receber, que está escrito nas nossas ações, que está dentro de nós e que nós externamos para que o mundo conheça Deus através de nós. Nós somos essa carta. É por isso que a vida do cristão tem que não ser anônimo. Ele tem que ser uma carta aberta. E aonde ele for, ele lê essa carta através do seu testemunho, para que os outros vejam e ouçam quem é Deus através de você e através de mim. Nós falamos também que essa carta é legível, nós falamos que ela também é uma mensagem, essa carta é uma mensagem duradoura. Então, a verdade escrita no nosso coração é mais duradoura mensagem de Deus. É o que está no capítulo 3, no versículo 3. Okay? A mensagem do Evangelho não é escrita com tinta que se apaga, mas escrito pelo Espírito Santo de Deus. Ela é escrita não em tábuas de pedra, mas no coração. Quando alguém se converte a Cristo, ela recebe o Espírito Santo e é justificada pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Ninguém pode desfazer a obra que Deus faz. Ninguém pode apagar a escrita do Espírito Santo nos corações transformados pelo poder do Evangelho. Ninguém. Tudo aquilo que se planta no coração do cristão, daquele que aceita Jesus, fica guardado. Ele pode até se afastar dos caminhos do Senhor, mas aonde ele for, ele sempre vai ter respeito e ser temente a Deus. E essa palavra não é uma filosofia, ela é uma verdade divina. Não é uma filosofia humana, é uma verdade divina que entra no coração e ela permanece para a eternidade. A tinta não é apenas algo material, mas também perecível. E o que foi feito em nós
é algo espiritual e permanente e dinâmico e processual. Os irmãos veem que nessa defesa de Paulo, nos versículos 1 a 3, nós interpretando, vemos a analogia, o paralelismo que ele faz entre a velha aliança, que é perecível, é transitória, e a graça, que ela é algo permanente e que permanece no coração do cristão, porque é uma obra do Espírito Santo nas nossas vidas. Conforme o versículo 18 do capítulo 3 desse texto base, que diz: mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como espelho. Olha, está falando da carta. Refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito Santo do Senhor. Ou seja, nós somos transformados de glória em glória, na mesma imagem. Ou seja, aquela imagem na criação, quando Deus disse que criou o homem à sua imagem e semelhança, essa imagem foi desfigurada, ela foi apagada. Agora, na plenitude dos tempos, no novo concerto da graça, nós somos transformados pelo Espírito e pela palavra de glória em glória, na mesma imagem que o homem tinha antes do seu pecado. Como é maravilhoso! A graça, ela é superior realmente à lei. Em terceiro lugar, nós falamos que a verdade escrita no coração é uma mensagem convincente de Deus a todos nós. Está no versículo 2. Uma vida transformada pelo Evangelho é uma mensagem irresistível. Domingo, nós tivemos um culto. A palavra de Deus, o culto. Falamos de Jesus, falamos de Deus, falamos do Espírito Santo. A mensagem foi pregada. E aquela semente que estava plantada no coração do Manu, ela germinou ela brotou naquele dia, no domingo. Ela aflorou, não resistiu, a semente não resistiu. E ele se reconciliou com o Senhor. Então, a mensagem do Evangelho, ela é irresistível. Também ela é irrefutável, né? Ela não tem erro, ela é verdade. Ninguém pode contestar a verdade, ok? A verdade, ela não precisa de auxílio, ela por si só, ela resolve todas as situações, né? Então, ela é irrefutável. Também a palavra, a mensagem do Evangelho é irrevogável. Tá? Ninguém pode revogar aquilo que Deus determinou através da sua palavra em favor
da verdade bíblica. A vida transformada dos coríntios era a carta de recomendação de Paulo. Paulo batia nessa tecla. A carta de vocês e a minha carta do meu apostolado, que eu sou apóstolo, está nas ações, aquilo que a gente prega e aquilo que Deus fez em vocês e através de vocês. Esta é a carta. O pastor Sérgio Domingo disse que ele foi com o seu cunhado a um determinado lugar e lá se encontrou com uma pessoa. E a pessoa falou: o senhor é pastor, não é? Sou, então eu quero oração. Ou seja, ele não precisou apresentar a sua carteirinha, tá, de convencional, de ministro, de membro da Igreja Boa Nova, não. A carta, né, é ele, a carta aberta. Alguém olhou para ele e viu nele alguma coisa diferenciada. Nós precisamos ser diferentes para que o mundo possa enxergar, porque nós dissemos no início que nós resplandecemos a glória de Deus. Então, Paulo está dizendo aqui que a carta de recomendação são as vidas transformadas. E olha que as pessoas nos observam. Nós já cansamos de falar sobre isso. Quantas pessoas dizem: ser crente como aquele camarada, ou como aquela pessoa que se diz irmão, eu prefiro permanecer do jeito que estou. Ou seja, essa pessoa, ela diz ser cristã, mas ela não nasceu de novo. Ela não foi transformada pelo poder da palavra e do Espírito Santo. Então, o verdadeiro testemunho é quando as pessoas olham para você e realmente você reflete a glória de Deus. Paulo, escrevendo aos 1 Coríntios 6:11, ele diz: e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados. Paulo está dizendo todos, alguns. Ele está falando com a igreja de Coríntios. E é que alguns têm sido, mas haveis sido lavados. Ou seja, pela palavra pregada que Paulo pregou. Então, vós estáis limpo pela palavra. Mas haveis sido santificado. Ou seja, lavados pela palavra, agora somos separados, somos santificados. Ok? E posteriormente, ou simultaneamente, haveis sido justificados. Olha o processo de uma vida de relacionamento, de reconciliação com Deus. Lavados pela palavra, santificados, separados, mas haveis sido justificado pelo sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Anulou toda a nossa sentença condenatória. Então, nós fomos justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus. Somente o Evangelho de Cristo pode transformar vidas, por mais degeneradas que forem,
Somente a verdade de Deus pode iluminar os olhos daqueles que estão mergulhados nas trevas do preconceito e do pecado. Nenhuma mensagem é mais persuasiva, ou seja, mais convincente do que uma vida transformada pelo poder de Deus. Para ilustração, conta-se uma história que um não crente, um incrédulo, ele questionou um novo convertido acerca da confiabilidade dele na Bíblia Sagrada, nos milagres da multiplicação dos pães e dos peixes e na transformação da água em vinho. O novo convertido, então, respondeu: eu creio, eu confio em tudo aquilo que a Bíblia diz. E ele perguntou, o incrédulo perguntou: mas como você pode explicar isso? E o novo convertido respondeu: na minha casa, Jesus transformou a cachaça em comida. Ou seja, o que ele estava dizendo? Aquilo que eu gastava com cerveja, com bebida, com os meus vícios, hoje eu gasto com o pão de cada dia. E é bíblico gastar em tudo que é pão. Ele disse: Jesus transformou o ódio em amor. Isso eu vivencio. Ele dizendo ao incrédulo: eu estou vivendo isso. As brigas que existiam, as confusões que existiam lá em casa, tornou-se solidariedade. Aquelas trevas que existiam já não existe mais. São luzes. Eu estava perdido, mas agora encontrei a salvação. Então, vê que o poder da palavra, do Espírito Santo, convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E com isso, consequentemente, o homem é transformado. Por último, a quarta verdade escrita no coração é a mensagem mais profunda de Deus. Está no versículo 3. A antiga aliança foi gravada em tábuas de pedra. Mas a nova aliança foi gravada em tábuas de carne, isto é, nos corações, conforme a promessa dita por Deus através do profeta Jeremias, no capítulo 31, versículo 31 a 34, que diz: eis que dias vêm, diz o Senhor, que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o concerto que fiz com seus pais, que é a antiga aliança, no dia em que eu os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito.
porquanto eles invalidaram o meu conserto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. O versículo 33. Aqui que está o nosso essência. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Essa é a mensagem que Paulo pregou da nova aliança. E Paulo se refere, na sua defesa, não àquilo que foi escrito nas tábuas de pedra, mas nessa promessa que Deus fez através de Jeremias, que escreveria nas tábuas do coração do homem. O 34. E não ensinará alguém mais a seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor, porque perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. É isso que acontece conosco. Quando nós aceitamos a Cristo, o Senhor nos perdoa e lança os nossos pecados no mar do esquecimento. Porque em Cristo Jesus, a graça nos oferece essa oportunidade de reconciliação. A lei é um mandamento. Está falando da lei de Moisés. É um mandamento externo. A graça é um princípio interno. A lei foi escrito fora de nós. Foi escrito nas tábuas. A lei mosaica foi escrita nas tábuas de pedra. Mas a lei da graça foi escrita dentro de nós pelo convencimento do Espírito Santo e da palavra do Senhor. A primeira, que é a lei, nos fala o que devemos fazer. A lei diz: faça isso, faça aquilo. Se não fizer, acontece isso. Se deixar de apresentar isso, acontece isso. É isso que a lei esclarece. A antiga aliança esclarece. Então, a primeira nos fala o que devemos fazer. A lei dita para nós, ou para o povo judeu, aquilo que se deveria fazer para Deus. Mas a graça, ela diz o que Deus fez por nós. Então, era esse embate que Paulo tinha com os judaizantes, porque eles queriam o hibridismo do cristianismo com o judaísmo. Mas a primeira saiu, o primeiro concerto saiu para que entrasse o segundo. Então, não poderia se misturar. Por isso que Paulo, ele inicialmente era rejeitado pelos cristãos por causa da sua postura na época dos fariseus, dos saduceus, do sinédrio. Ele tinha uma postura de perseguir os cristãos, e quando ele se converteu, ele foi rejeitado inicialmente por causa da sua conduta, da sua biografia no judaísmo.
Mas depois que ele foi aceito, ele também foi rejeitado na igreja de Coríntios. Ele não foi aceito. Precisou Deus interferir e falar com ele que ninguém tocaria nele. E ele saiu da sinagoga e ele pregou por uma pessoa residente perto da sinagoga, e ali começou a igreja em Corinto. E ele não foi aceito. Então, ele era rejeitado, o seu apostolado. Depois de descrever as marcas de uma vida vitoriosa, Paulo faz uma pergunta perturbadora. Os irmãos, no mesmo livro, 2 Coríntios, mas no capítulo 2, versículo 16, a parte C do pergunta, Paulo faz uma pergunta estarrecedora e perturbadora, que diz: e quem está preparado para estas coisas? Quem está preparado para essas coisas? Ele está falando do melhor conserto, que é a graça, pelo endurecimento dos judaizantes. E ele faz essa pergunta: e quem está preparado para essas coisas? Essa é a versão de Almeida do século XXI, esse texto que eu estou lendo. Tá? Porém, ele não dá a resposta imediatamente nesse texto. Mas no capítulo 3 que nós lemos hoje, no versículo 5, ele dá a resposta, que diz: não que sejamos capazes. Ou seja, a lei, você tinha que fazer se achar autocapaz para cumprir a lei. E ninguém era autossuficiente para cumprir toda a lei. E a palavra de Deus diz que quem deixar, né, de cumprir um item da lei, já descumpriu todos os itens da lei. Então, Paulo diz, ele responde aqui, ó: não que sejamos capazes, na graça, por nós, de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Então, ele está confrontando os judeus judaizantes da lei com a graça. Ninguém é capaz. Nós é que somos capacitados por Deus. Deus é que nos capacita para vivermos uma vida de um bom relacionamento através da graça. Paulo desbanca os argumentos dos falsos mestres e dos falsos apóstolos que estavam invadindo a igreja de Coríntios. E que falavam contra o seu apostolado, dizendo que a pregação deles, os falsos mestres, os falsos apóstolos judaizantes, dizendo que a pregação deles estava baseado naquilo que fazemos para Deus. Essa era a exigência da lei. A lei exigia que você fizesse alguma coisa para permanecer na presença de Deus. Mas a pregação de Paulo estava fundamentada naquilo que Deus fez por nós.
Por isso que a graça, a nova aliança é superior. Porque Deus é que faz o nosso querer e o nosso efetuar. Não é na nossa autossuficiência com capacidade de cumprir a exigência da lei. Não, ninguém é capaz. O único que conseguiu cumprir literalmente toda a lei foi Jesus. Essa é a grande diferença entre viver na velha aliança ou viver na nova aliança. Concluindo, a velha aliança, ela nos ensina a fazer o melhor para Deus. Mas a nova aliança nos ensina que Deus fez tudo por nós. É nisso que nós devemos crer. É que o Senhor fez tudo por nós. Finalmente, a velha aliança, a lei, sintetizando, significa faça e viva. A nova aliança diz que a graça viva com Deus e faça. Que Deus nos abençoe e nos dê uma boa noite. A paz do Senhor a todos. Glórias a Deus, aleluias. Muito obrigado mais uma vez, pastor Edvaldo, que Deus continue sempre a abençoar a vida do Senhor, em seu ministério, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Segundas, quartas e sextas, temos consagração presencial na igreja, às 8 horas da manhã. Todos estão convidados a participarem, em nome de Jesus. Domingo, 9 horas da manhã, teremos Escola Bíblica Dominical online. Então, os irmãos participem. Amém? E às 19 horas do domingo, teremos o culto de varões. Amém? Culto de varões presencial lá na igreja, com todas as medidas de segurança e prevenção contra o coronavírus. Amém? Glória a Deus. Pedidos de oração. A irmã Eliane pede oração pela Ana Paula. A Ana Paula está participando dos cultos aí conosco, online, mesmo estando longe, né? Está sempre participando aí conosco, graças a Deus. Então, estaremos orando por ela aí. Continuaremos orando também por todas as famílias que perderam um parente, um ente querido, né? E por todos aqueles que estão na linha de frente, continuaremos orando por cada um deles em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Peço aos irmãos que não se esqueçam, né, da campanha do quilo, né, sempre que puder, leve o quilo lá para a igreja, né, ou nos comunique para que possamos dar um jeito de buscar na sua residência, em algum local, amém? Mas todos os domingos, às 19 horas, né, a igreja está aberta, então os irmãos que puderem levar, não deixem de levar, porque existem muitas famílias carentes, necessitadas aí de uma ajuda. Amém? Glória a Deus. No domingo também, né, os irmãos estão convidados a participar de uma confraternização. Estaremos comemorando, né, o aniversário do nosso pastor, também da irmã Marisa e também da irmã Josefa, né? São vários aniversários essa semana e eu também, né? Eu também, no sábado, glória a Deus. Aí no domingo estaremos fazendo uma confraternização, né? Nós faremos conforme foi nos moldes do aniversário da igreja, né? Nada será consumido no local, nós faremos um pequeno kit, esse kit será entregue para cada um, amém? Glória a Deus. Peço
a irmã Jerusa que faça a oração por esses pedidos e encerrando o culto em nome de Jesus. Amém. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Que culto maravilhoso, que ensino maravilhoso. Que Deus continue nos abençoando e nos dando graça. Vamos estar orando, apresentando ao Senhor os nossos pedidos de oração, nossas vidas, nossas casas, nossas famílias, né? E já agradecendo a Deus pelo dia e pela vida. Soberano Deus e eterno Pai, mais uma vez na tua santa e gloriosa presença estamos aqui para te agradecer, meu Deus, pela tua presença misericordiosa sobre as nossas vidas. Pai, que o Senhor continue conosco, nos dando graça, visitando, Senhor, os teus filhos e as tuas filhas que estão padecendo de alguma enfermidade. Pai, se a enfermidade for espiritual, sentimental, emocional, Pai querido, que nesta noite, Pai, tu possa estar entrando em cada lar, em cada vida, restaurando as vidas, curando conforme o teu querer. Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, nós também apresentamos teus filhos que fazem aniversário esta semana. Abençoa cada um dos teus servos, prolongue a sua vida, a sua saúde, restaura, Senhor, tudo aquilo que precisa ser restaurado, renovado e transformado pelo poder que há em ti. Em nome de Jesus Cristo, apresentamos a tua igreja, apresentamos os teus servos em toda a face da terra. Pai, nos dê uma noite de paz, de descanso, debaixo da tua potente mão, Deus. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e pedimos a ti, Senhor. Continue conosco agora e sempre. Amém. Amém, glória a Deus, muito obrigado, irmã Jerusa, que Deus a abençoe, em nome de Jesus. Pastor Edivaldo. Amém. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, agora e para todos sempre, e todos digam amém. A paz do Senhor, uma boa noite. Amém, a paz do Senhor. Deus abençoe a todos.